Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai assistir um vídeo do Velberan, tá certo? Ele fez um resumo completo de todos os jogos da saga Fatal Fury, tá certo? Da história do jogo Fatal Fury. E a gente vai assistir ele hoje, tá certo? E Fatal Fury é um jogo bastante... um dos jogos antigos, tá certo? Tá sendo voltando agora com Fatal Fury City of the Wolves, tá certo? E a gente vai assistir porque eu já joguei esse jogo antigamente lá no PlayStation 2, tá certo? Quando os caras botaram uma coletânea deles tudinho num jogo só, e acabei comprando lá na barraquinha com os R$5, que já tinha tudo como era, tudo no CD. Juntaram os 3 jogos em um CD, e aí eu acabei jogando os 3, tá certo? Um de cada vez, e era assim, o 1, o 2 e o 3, já tava tudo junto. Aí eu jogava o 1, completava a história do 1, jogava o 2, completava a história do 2 e jogava o 3, com todos os personagens para saber todas as histórias, tá certo? Então vamos embora deixar aquele socaço no like, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que tá deixando o like, se inscrevendo e deixando aquele comentáriozinho, tá certo? Aqui embaixo vai estar o link na descrição das nossas lives, tá certo? A gente vai estar jogando bastante coisa, tá certo? Muito obrigado a todo mundo. Se quiser que a gente jogue algum joguinho que vocês querem que a gente jogue, é só ir lá e mandar que a gente vai estar jogando, tá certo? Muito obrigado e vamos embora. Quem é mais novo pode até não saber, mas na primeira metade da década de 90, uma outra franquia disputava pau a pau com Street Fighter e Mortal Kombat o título de melhor jogo de luta do mercado. Fatal Fury, uma das melhores séries da SNK e uma das principais bases para a criação do The King of Fighters, e trazia um sistema de combate único, personagens inesquecíveis e um enredo formidável. Então já deixa o seu like aí no vídeo e vamos conhecer a história de Fatal Fury. Os jogos de luta ainda estavam na infância quando o primeiro Fatal Fury foi lançado no final de 1991. Aqui temos apenas 3 personagens para escolher. Terry Bogard, um exímio lutador que misturou técnicas aprendidas com seu pai e em mais de uma década de briga de rua. Por isso seu estilo é único, usando ataques de energia e golpes de movimentos bem peculiares, mas curiosamente eficientes. Andy Bogard, o irmão mais novo de Terry, preferiu seguir o caminho mais ortodoxo e aprendeu no Japão várias artes marciais, inclusive a técnica ninja dos Shiranuis. E completando o time, Joe Higashi, o japonês que era campeão mundial de Muay Thai, e numa visita a South Town, nos Estados Unidos, conheceu Terry e Andy Bogard, e decidiu entrar para o torneio King of Fighters junto com eles para ajudá-los em sua real missão: vingar a morte de Jeff Bogard, o pai adotivo dos irmãos. Apesar de parecer um torneio comum de artes marciais, o King of Fighters foi aberto por Gizzy Howard, o maior mafioso de South Town. A real intenção dele era descobrir os mais talentosos lutadores da cidade para recrutá-los ou matá-los. Gizzy também foi o homem que matou Jeff Bogard, o pai de Terry e Andy, e quando eles descobriram que Gizzy estava por trás do torneio, entraram sem pensar 2 vezes e usaram o máximo de suas habilidades para chegar até ele. O sistema do torneio não é como a gente costuma ver por aí. Diferente de quase tudo que é jogo 2D que tem aí até hoje, ele não acontecia em apenas um plano, e sim em 2. É como se tivessem 2 pistas e pudéssemos pular de uma para outra para escapar de golpes ou mesmo tentar acertar o oponente com uma voadora vinda da outra parte da tela. Apesar da placa MVS da SNK ter poder gráfico absurdo, o visual deste primeiro jogo não era mais do que bom, mesmo para a época. Sim, os sprites eram bem detalhados e os cenários movimentados, mas a animação não foi lá das melhores, o que acabou deixando o jogo com um aspecto travado. Isso foi compensado pelas mudanças que os cenários sofriam durante a luta. A cada round, o ambiente acompanhava a mudança de horário, e em alguns ainda acrescentava a chuva e transição de dia para noite, bem impressionante para aqueles tempos e continuou impressionando em toda a série. O modo arcade também era diferente. Os oponentes vinham em grupos e podíamos escolher por qual iríamos começar a lutar. Eles eram Richard Meyer, o capoeirista brasileiro dono do Pau Pau Café, que entrou na disputa para promover seu clube noturno. Michael Max, um ex-boxeador que foi banido do circuito profissional por se envolver em brigas de rua e quase matar um dos competidores. Acho que soltar furacões pelas mãos também contribuiu para isto. Duck King, um apaixonado por dança de rua que transformou isto em arte marcial. Apesar desta pinta de malaco, é gente fina pra caramba e também amigo de Richard Meyer. Wajai, que era o campeão mundial de Muay Thai, até ser derrotado por Joe Higashi. Ele virou subordinado de Gizzy para ter sua revanche contra o seu rival. Raiden, o australiano lutador de wrestler, que era tão forte e cruel no ringue que chamou a atenção de Gizzy, que o contratou como capanga.
Tang Fu Hui, o velho sábio chinês, mestre do Hakyoku Seiken. Ele parece ser só um senhor pacato, mas pode transformar seu corpo e ficar gigante e musculoso. Passando por todos esses, temos que enfrentar o campeão do torneio, Billy Kane. Ele era um órfão que sobrevivia de pequenos crimes nas ruas de Londres, até que foi acolhido e treinado por Gizzy. Graças à sua habilidade extrema com bastão, Billy se tornou a mão direita do vilão e foi o campeão invicto do King of Fighters por anos. Não é à toa, porque o bicho é realmente uma desgraça para derrotar. Mas é claro que o jogo não continuaria se perdêssemos para ele, e os lobos vorazes, Terry, Andy e Joe, conseguiram vencê-lo e por isso foram arrastados até a torre para enfrentar Gizzy Howard. Com base no Aikijutsu e várias outras técnicas marciais reais e fictícias, Gizzy, desde a sua primeira aparição, impunha respeito com suas magias rápidas, golpes fortes e principalmente seu contra-ataque. Atacar Gizzy da forma errada na maioria das vezes resulta na fuça do nosso carinha sendo arrebentada contra o chão. Mas conseguimos derrotar ele e jogá-lo da torre com uma voadora, vingando assim a morte de Jeff Bogard. Mas será que Gizzy realmente morreu? E este seria o fim da jornada dos lobos solitários? É claro que não. Em 1992, saiu Fatal Fury 2, com um salto enorme de qualidade comparado com o primeiro. Já não tinha o limite de 3 personagens selecionáveis para jogar. No total, 8 lutadores podiam ser escolhidos na versão de arcade. Os sprites também receberam mais quadros de animação, deixando tudo muito mais fluido. Os cenários mantiveram as transições, mas colocaram também objetos que podem ser acertados quando pulamos para o plano de trás. No cenário dos painéis mesmo, é quase um crime terminar a partida sem quebrar todos eles. E no das bicicletas, dá a impressão que ganha quem derrubar mais ciclistas, porque sempre que passa um tentamos dar uma voadora nele. O jogo também incorporou o Desperate Move, que apareceu um mês antes no Art of Fighting. Este é um movimento especial super forte que pode ser desferido quando estamos com a barra de vida no vermelho, e se acerta, tira um bom tanto de vida do inimigo. A variedade de personagens e consequentemente de Desperate Moves acabou chamando muita atenção para estas técnicas, e não demorou para tudo que a franquia de jogos de luta ganhar algo do tipo. Só essas novidades já fariam desta uma grande sequência, e os personagens novos conseguiram melhorar isto ainda mais. Depois da morte de Gizzy, um homem misterioso se propôs a abrir um novo torneio King of Fighters, pela primeira vez a nível mundial. Alguns lutadores não puderam participar por causa disso, mas o maior alcance do torneio trouxe outros. Do jogo anterior, só voltaram Terry, Andy e Joey. Billy Kane continua sendo subchefe, e Raiden abandonou a máscara e a vida de crimes depois da derrota de Gizzy, e assumiu o nome Big Bear, tentando mostrar que se tornou um cara legal. Os estreantes foram Shen Xinzan, um gordinho que dispara bolas de energia e usa seu corpo volumoso como arma. Um personagem bem esquisito, mas ele é muito mais do que aparenta. Mai Shiranui, a kunoichi herdeira do estilo de ninjutsu dos Shiranuis. Ela decidiu entrar para o torneio depois de saber que Andy, sua antiga paixão, estaria participando. Você lembra que eu falei antes que Andy recebeu o treinamento dos Shiranuis, não é? É a família da Mai mesmo. Por causa de um único gesto de consideração de Andy, Mai acabou se apaixonando por ele. Só que seu avô, Hanzo Shiranui, decidiu se dedicar mais ao treino de Andy depois de ver seu potencial, e deixou Jubei Yamada para continuar o treinamento de Mai. Jubei é um ex-judoca que não quer saber se está ficando velho. Entra em qualquer briga que arranja e vive correndo atrás de garotinhas, preenchendo assim a vaga de velhinho tarado da série. Completando os estreantes selecionáveis está o sul-coreano Kim Kapuan, ou Kim Kafan, eu falo Kim Kapuan, o campeão mundial de Taekwondo, que entrou para o King of Fighters para promover sua arte marcial pelo mundo. E depois de ser derrotado pelo Terry, virou seu amigo e ajudou a decifrar o mistério por trás da organização do torneio. Depois de enfrentarmos os personagens principais, começam as lutas contra os capangas do organizador do torneio. O primeiro é Billy Kane, que depois da derrota de Gizzy, aceitou o primeiro serviço bem pago que apareceu. Axel Hawk é o ex-boxeador desta sequência. Ele foi convidado para ser um dos campeões deste torneio, mas saiu logo depois porque sua mãe pediu para ele não andar em más companhias. Lawrence Blood é um ex-toureiro espanhol que transformou sua habilidade em estilo de luta, e foi contratado para proteger o castelo Stroheim. É lá onde vive o patrocinador deste torneio e último chefe do jogo, Wolfgang Krauser. Krauser é um alemão de 2 metros de altura, extremamente habilidoso e forte.
fora que tem um belo conjunto de magias diferentes, e tudo isto o torna uma das figuras mais imponentes dos games. Mas por que Krauser abriu este King of Fighters? Para contar isto, vamos ter que voltar um pouco na história. Quando Krauser tinha apenas 9 anos, e um garoto um pouco mais velho, com uns 15 anos, tentou assassinar seu pai. Este garoto era Gizzy Howard, e neste momento, Krauser descobriu que tinha um meio-irmão mais velho. Elsa, a mãe de Krauser, veio de uma notável e temida família alemã. Ela acabou se apaixonando por Rudolf, um notável artista marcial americano, e se casou com ele, a contragosto de sua família. Acontece que Rudolf já era casado e tinha um filho, e abandonou sua antiga família nos Estados Unidos para ficar com ela. Gizzy tentou matar seu pai por tê-los abandonado e o culpou por sua mãe ter adoecido e morrido. Neste ataque, Krauser salvou a vida de seu pai derrotando Gizzy, o que foi bem impressionante, já que tinha uma diferença de 6 anos entre esses garotos. Mas Krauser ainda ficou ressentido pelo seu pai ter uma outra família. Mais tarde, depois da morte do seu avô e de Elsa, ele desafiou Rudolf para uma luta e o matou com um único golpe, assumindo assim o controle da família. Quando ficou sabendo da morte do seu meio-irmão, e principalmente o nome do homem que o tinha matado, Krauser resolveu abrir o torneio King of Fighters para lutar contra ele. E como era de se esperar, foi derrotado, pela primeira vez em sua vida. Com uma história destas, e tanta qualidade de gameplay, Fatal Fury se consagrou entre as grandes franquias de jogos de luta. E no ano seguinte, saiu sua versão requentada, o Fatal Fury Special. Era praticamente o mesmo jogo que o anterior, só que os 4 chefes podiam ser selecionados. Alguns personagens do primeiro jogo voltaram e ainda teve uma participação especial de Ryo Sakazaki de Art of Fighting. Teve também a volta de Gizzy Howard, desta vez como personagem jogável. Para justificar sua presença no jogo, atualizaram a história de Fatal Fury 2, dizendo que antes de Krauser dar o ar de sua graça, ele tinha mandado um impostor para difamar Gizzy. E é esse quem está aí, como se o Gizzy precisasse de alguém para difamá-lo. Como este jogo foi portado para inúmeros consoles caseiros, ele acabou se tornando o mais popular da série. Muitas pessoas conheceram Fatal Fury a partir daí. Com todo o prestígio desta franquia, a SNK decidiu juntar ela com Art of Fighting, usar personagens dos jogos Psycho Soldiers e Ikari Warriors, além de alguns novos, para formar o The King of Fighters. O trio de Fatal Fury, formado por Terry, Andy e Joey, estava entre os principais na primeira edição, e seria o rival do time dos estreantes, Kyo, Benimaru e Goro. Além deles, Mai Shiranui entrou para o time das garotas, e Kim Kapuan foi o líder do time da Coreia, garantindo desde cedo toda a tensão extra que esses dois personagens iriam conseguir dentro desta franquia. Mas a partir daí, a história de Fatal Fury se dividiu em duas. Os acontecimentos da série não têm relação com o que acontece em The King of Fighters. É como se tivesse duas linhas do tempo separadas. Fatal Fury 3 de 1995 veio com um visual absurdo. Todos os sprites dos personagens foram redesenhados, ganhando ainda mais detalhes e animações, e os cenários foram alguns dos mais bem feitos que já tinha aparecido nos jogos de luta até então. Sem falar nas animações das magias e golpes especiais, com sprites gigantes, coloridos e muito bem animados. Na aparência, Fatal Fury 3 já era imbatível, e no sistema de combate também. Em vez de 2 pistas como nos anteriores, agora tinham 3. Isso podia ser usado inclusive nos combos. Várias mecânicas novas foram adicionadas, incluindo o super golpe especial e os movimentos secretos. A trilha sonora ganhou outra cara, pois a partir daí começaram a usar bandas reais para gravar as músicas do jogo em estúdio, para aproveitar melhor os recursos dos consoles novos que estavam rodando jogos em CDs. Como The King of Fighters estava bombando e virou uma franquia própria, Fatal Fury 3 não teve esse torneio. Em vez disso, agora a busca é pelos 3 pergaminhos que, se reunidos, podem garantir ao seu dono grande poder e imortalidade. Jin Shonrei e Jin Shonshu, que eram da família chinesa responsáveis por guardar esses pergaminhos, descobriram que eles estavam em South Town e contrataram o mercenário Ryuji Yamazaki para ajudá-los na busca, formando assim o trio de chefões do jogo. Outro acontecimento foi que Gizzy Howard reapareceu. Ele não tinha morrido na queda da torre, passou um bom tempo em coma, mas agora estava de volta para reassumir seu posto de maior criminoso da cidade. Os lobos solitários, Terry, Andy e Joey, entraram na briga para impedir eles de conseguir os pergaminhos, junto de Mai Shiranui. Alguns personagens novos entraram, como Honfu, Franco Bash, Sokaku Mochizuki e o novo gerente do Pau Pau Café 2, o capoeirista brasileiro Bob Wilson. Mas a estrela entre os novatos
foi Blue Mary, que veio para competir com Mai Shiranui o posto de musa da série. Apesar de muita gente se esforçar, ninguém conseguiu impedir Gizzy de pegar todos os pergaminhos. Porém, ele descobriu que o poder deles era uma ilusão. Somente o mais forte dos lutadores poderia recuperar os objetos tão disputados. E por isso, quem os possuía poderia ser considerado imbatível. Não era exatamente os pergaminhos que davam poderes. Gizzy ficou satisfeito com esta prova de que ele realmente era o homem mais forte do planeta. E mandou seu capanga Billy Kane queimar os pergaminhos mesmo assim. E abriu um novo torneio King of Fighters para espancar geral. E principalmente, ter sua revanche contra Terry Bogard. Esta é a história de Real Bout, uma espécie de subsérie de Fatal Fury que iniciou uma nova contagem. Tecnicamente, o jogo é meio que uma atualização do Fatal Fury 3. Não entrou nenhum personagem novo e nem teve um grande avanço gráfico, mas todo o jogo foi revisto e foi acrescentado um novo sistema de combos, que tinha sequências pré-montadas, mas ainda abria muito espaço para os jogadores criarem suas próprias combinações. King Capuan, Duck King e Billy Kane apareceram no jogo, depois de ficarem de fora do anterior, e os chefes Shonshu, Shonrei e Yamazaki podiam ser selecionados, fazendo desta uma seleção formidável de personagens. Na minha opinião, e na opinião de muitos fãs de Fatal Fury também, este não só é o melhor jogo da série, como também está entre os melhores jogos de luta de todos os tempos. Para coroar o jogo, o encerramento dos personagens eram bem simples, mas acabava contando muito de como foi a trajetória deles depois deste jogo. Mas nada se compara ao de Terry e sua luta final com Gizzy. Depois da luta, Terry descobriu que Gizzy tinha um filho, Rock Howard, que já era órfão de mãe e agora de pai também. Como o garoto não tinha mais ninguém na vida, Terry o levou consigo e o criou não como se fosse seu pai, mas sim como mestre, mentor e amigo, tentando assim encerrar o ciclo de ódio desta família. Depois de tantos eventos marcantes, os dois jogos seguintes não tiveram conexão com a história anterior. Real Bout Fatal Fury Special de 1997 e Real Bout Fatal Fury 2 de 1998 trouxeram alguns poucos novos personagens, melhorias nos sistemas de luta e gráficos que, como sempre, eram surpreendentes. Como não tinha conexão, alguns personagens que não deveriam estar aparecendo aí puderam participar, como Krauser e o então falecido Gizzy Howard. Em 1999, saiu Fatal Fury Wild Ambition. Este foi menosprezado por muitos fãs da série por ser tridimensional e ter muitas mudanças no sistema de luta. Mas o jogo não é ruim na verdade, ele só é diferente mesmo, e não foi lançado numa hora muito boa. Só que o enredo dele é praticamente uma releitura do primeiro Fatal Fury, arrumando algumas coisas que foram mudadas no decorrer da série. Por exemplo, no original, Gizzy realmente morreu na primeira queda da torre, mas em Wild Ambition, ele ficou em coma, o que possibilitou sua volta no futuro. Ele também terminou de contar a origem do vilão, e com a brilhante abertura, mostrou em detalhes como ele matou o pai de Terry e Andy. Depois de ter apanhado de Krauser na Alemanha, Gizzy procurou o mestre do Hakyokusei Ken para melhorar suas técnicas. Em algumas versões da história, este mestre não ganhou um nome, mas em outras, diz que ele era o Tang Furui. Ele treinou com Jeff Bogard, um talentoso artista marcial, mas que não chegava perto das habilidades de Gizzy. Porém, o mestre viu que Gizzy tinha muita maldade no coração e decidiu passar os seus melhores ensinamentos para Jeff. Gizzy nunca esqueceu esta humilhação, e assim que conseguiu se tornar o homem mais influente de Southtown, não descansou até conseguir matar Jeff. Aí também colocou Rock Howard já no início da história. O filho do vilão reclamava do comportamento do seu pai, e que ele não fez nada ao ver sua mãe morrendo. Isto mostrou que apesar do sangue ruim, Rock não era cruel como Gizzy. E o irônico é que de certa forma, Gizzy abandonou sua mulher e seu filho, assim como seu pai o fez. Também em 1999, saiu o último jogo da série oficial de Fatal Fury, chamado apenas de Garou, Mark of the Wolves. O jogo usava técnicas gráficas impensáveis para o já cansado hardware da SNK.
Seu sistema de luta era bem diferente dos Fatal Furies anteriores, principalmente por não poder mais mudar de plano no meio das brigas. Mesmo assim, sua jogabilidade era madura e precisa, não tinha o que reclamar disto. A reclamação mesmo é que dos personagens antigos, apenas Terry está presente, todos os outros são personagens novos. A história de Mark of the Wolves se passa 10 anos depois da morte de Gizzy, em 2006, que era futuro quando o jogo saiu. Caim, o cunhado de Gizzy, resolveu ser como ele. Com a ajuda de seu amigo Grant, tentou tomar o controle do crime organizado de Second South Town. Para isso, abriu o King of Fighters, Maximum Mayhem, para dar fim de uma vez nos outros criminosos da cidade e também tentar convencer seu sobrinho Rock Howard a se juntar a eles. Por ser no futuro, o jogo acabou possibilitando algumas ligações interessantes entre os personagens novos e os antigos. Kim Jae-hoon e Kim Gong-han, os filhos de Kim Kapuan, que já tinham aparecido em outros jogos ainda crianças, estão crescidos aí e levando adiante o legado do pai. Marco Rodrigues é discípulo de Ryo Sakazaki de Art of Fighting, trazendo agora oficialmente o Kyokugei-ryu para o Fatal Fury. Hokuto Maru é o único discípulo de Andy Bogard. Depois dos eventos de Real Bout, Andy deixou as lutas para se dedicar aos treinamentos deste garoto, que ao contrário do que alguns acreditam, não é filho dele com a Mai Shiranui. Nesta última aparição, Terry aparece mais velho, com cabelos mais curtos, outra roupa e pela primeira vez sem seu boné vermelho. Os movimentos dele continuam parecidos como antes, mas alguns executados de forma diferente. E por fim, o próprio Rock Howard, agora com 17 anos, é o personagem principal deste jogo. Com o poder de Gizzy e o treinamento de Terry, Rock acabou sendo uma união dos dois maiores personagens da série. E de certa forma, uma personificação de todo o Fatal Fury. Apesar de ter rendido vários personagens marcantes com ótimas histórias, do começo ao fim, Fatal Fury foi sobre Terry Bogard e Gizzy Howard, e tudo isto pode ser visto neste único personagem. Na história de Art of Fighting, eu disse que King of Fighters acabou ajudando esta série a ter mais reconhecimento, mas na minha opinião, no caso do Fatal Fury, foi o contrário. Fatal Fury tinha seu brilho próprio e acabou sendo ofuscado pelo The King of Fighters, não só pela produtora, que até tentou tocar a série adiante, mas também pelos jogadores. Ainda assim, muitos dos personagens de Fatal Fury tiveram forte presença em The King of Fighters, alguns sendo os favoritos da maioria dos jogadores. Mai, Kim, Blue Mary e Yamazaki tiveram muito mais força aí do que na sua franquia original. E graças à continuidade desta série, podemos saber mais sobre a história deles, mesmo que em linhas de tempo diferentes. E fique ligado que tem muito mais curiosidade sobre esta franquia que vai aparecer num vídeo separado aqui no canal logo mais. Acompanhe a lista de reprodução da série especial em comemoração aos 20 anos de The King. E aí pessoal, gostaram? Gostei bastante dessa história, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. E meu amigo, que é como agora eles estão trazendo de volta agora o City of the Wolves, que é o 4 ou 5 mais ou menos dessa franquia. Quem é o personagem principal agora vai ser o Rock, que tá como a jaqueta do Terry, e marcando que ele é o novo personagem principal, que era o personagem principal do jogo. Terry vai ser como um mentor dele. Então a gente vai ver isso tudo, novas coisas que vai estar aparecendo, tá certo? E novos personagens e personagens antigos que vão estar se juntando nesse novo Fatal Fury City of the Wolves. Então muito obrigado a todo mundo que está assistindo e valeu!